Boa noite, pessoal. Boa noite. Estão me vendo e ouvindo bem? Sim. Bem, a aula já está sendo gravada, certo? Estão conseguindo ver o compartilhamento de tela? Hoje nós vamos falar, então, um pouco de Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa no SUS. Vamos lá, então? Pessoal, então a lei do Estatuto do Idoso é a lei número 10.741, de 1º de outubro de 2003. Então, essa lei dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. O artigo 1 é instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados à pessoa idosa com idade igual ou superior a 60 anos, tá certo? Então, é considerado idoso maior ou igual a 60 anos. Tem o objetivo, então, de garantir os direitos da pessoa idosa. E quais são esses direitos, pessoal? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Certo. Vamos lá, então, quais são os direitos dos idosos? Direito à vida, saúde, alimentação, educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho. Todos esses são os direitos da pessoa idosa. Pessoal, por que então a gente tem que colocar isso numa lei, né? Por que isso tem que ser instituído numa lei e não isso deveria ser uma obrigatoriedade? A gente sabe que, se tornando uma lei, ainda assim há dificuldade de entender que o idoso ele tem esse direito assegurado e, portanto, fazendo lei, valer a lei, se não se cumpre a lei, a gente pode intervir em questões de processos, enfim, porque isso está assegurado dentro da lei, tá certo? Só que aí a gente para pensar e a gente vê algumas situações que, mesmo estando na lei, não são cumpridas, tá certo? Nós, enquanto enfermeiros, se a gente identificar alguns fatores, alguns fatos, enfim, que infringem esta lei, que você percebe que não está cumprindo a lei, por exemplo, numa instituição de longa permanência, nos cabe, então, intervir, até como ser humano, tá certo? Ainda mais como profissional. A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, no Brasil, o direito universal integral, então é universal integral. A saúde foi conquistado pela sociedade na Constituição de 1988, né? E reafirmado com a criação do Sistema Único de Saúde, com a lei orgânica da lei número 8080/90. Por esse direito, entende-se o acesso universal. O que é acesso universal, pessoal? É que tem direito aos 4 cantos do país, onde quer que ele vá, ele tem direito a esse acesso universal, tá certo? E equidade, equiname, né? Igualitário, de igual para igual. Aquele que necessita mais é que tem que prestar maior assistência, independentemente de cor, sexo, raça, tá? Equidade. A serviços e ações de promoção, proteção, recuperação da saúde. Então, tem o acesso universal, igualitário, nas ações de promoção, prevenção, recuperação da saúde, tá certo? Garantindo a integralidade da assistência. O que vem a dizer integralidade? Integral, pessoal, desde a concepção até a morte, integral. Então, longitudinal, ele tem essa assistência longitudinal, tá certo?
indo ao encontro das diferentes realidades e necessidades de saúde da população dos indivíduos. Nós somos indivíduos, seres humanos, cada um diferente do outro. Então, a minha necessidade é igual à sua necessidade? Não, né? Então, a minha necessidade é uma e do outro é da outra. Então, a gente tem que ter essa assistência diferenciada para cada indivíduo e sua necessidade. Tudo bem? Em 2003, o Congresso Nacional aprova o presidente da República sanciona, então, em 2003, né, foi sancionado o Estatuto do Idoso. Não é tão velhinho assim, né? Elaborado com uma intensa participação de entidades de defesa dos interesses dos idosos. A vigência, então, do Estatuto do Idoso e seu uso como instrumento para a conquista dos direitos é um direito. A ampliação da estratégia saúde da família. O que é a estratégia saúde da família, pessoal? Não sei se vocês tiveram saúde coletiva ainda, com o ESF, com a estratégia. Anteriormente, não é isso que eu ia falar. Então, vamos lá. A estratégia saúde da família chegou aqui na região sudeste, funcionava muito bem na região nordeste, e chegou aqui na região sudeste por volta de 2011. Qual o papel da estratégia saúde da família? Fazer visita domiciliar e onde o público está. Ou seja, a UBS tradicional esperava o usuário vir até a UBS. Para quê? Para ter o seu atendimento. E aí, com a estratégia saúde da família, né? Anteriormente era PSF, Programa Saúde da Família, só que programas, a gente tem vários programas dentro da UBS, e então verificou-se que o nome que caberia mais seria estratégia. Então, como é que funciona a estratégia de saúde da família? Equipe multiprofissional, que ele vai até a comunidade prestar assistência a quem necessita mais. Tá? Então, é um direito do idoso receber assistência dentro do seu domicílio. Como o nome mesmo diz, estratégia, nós quem? A equipe, criamos estratégias para quê? Para ter melhor assistência, prestar a melhor assistência diante a necessidade de quem? Do nosso paciente. Nós estamos falando do idoso, tá? Então, a gente identifica situações onde nós discutimos em reuniões, são reuniões diárias, para quê? Para a gente montar, criar uma estratégia para melhorar a assistência, melhorar a qualidade de vida daquele idoso dentro do seu domicílio, tá certo? Então, a ampliação da estratégia de saúde da família, que revela a presença do idoso e famílias frágeis em situação de grande vulnerabilidade. Então, quem que nós vamos prestar assistência na estratégia de saúde da família? A esses idosos com maior vulnerabilidade, tá? E inserção ainda incipiente das redes estaduais da assistência à saúde do idoso, tornaram imperiosa a readequação da política de saúde nacional da pessoa idosa. Finalidade, então, primordial da Política Nacional da Saúde do Idoso é recuperar, manter e promover a autonomia e independência dos indivíduos, tá? Direcionando medidas coletivas, individuais de saúde para este fim. Então, a finalidade primordial é manter ali, fazer com que esse idoso mantenha a sua autonomia e independência de saúde, tá certo? Em consonância com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, tá? É alvo dessa política todos cidadãos e cidadãs brasileiros com maior ou igual 60 anos de idade. Pessoal, não se fica velho aos 60 anos. A gente já vem discutindo desde as primeiras aulas que não é porque chegou na idade de 60 anos, perdeu utilidade, é inútil, e aí não tem mais funcionalidade, não tem autonomia, não tem serventia para a população, né? A cultura tem que se quebrar por aí, dentro das cabecinhas mesmo, né? Então, a gente tem que mudar esse conceito, que não se fica velho aos 60 anos. O envelhecimento é um processo natural, claro, a gente nasce, cresce, e
envelhece, né? E depois, consequentemente, morre. É um processo natural que ocorre ao longo de toda a vida, a experiência de vida do ser humano, por meio de escolas e de circunstâncias, né? O preconceito contra a velhice e a negação da sociedade quanto a esse fenômeno colaboram para a dificuldade de se pensar políticas específicas para esse grupo. Pessoal, vocês percebem que a gente sempre vem falando durante as aulas do preconceito, né? Sobre a senescência, quão é difícil manter essas políticas, o quão é difícil manter esses direitos por conta do desprezo, do descaso, né? Então, nós, como profissionais de saúde, nós temos que plantar essa sementinha na cabeça das pessoas, que não se fica velha aos 60 anos, né? Não perdeu sua utilidade, tá certo? Ainda há os que pensam que se investe na infância, olha isso, pessoal, e se gasta na velhice. Isso é verídico? Isso é fato? Obviamente não. O SUS não diz que é universal, que a gente tem que manter a equidade, a universalidade. Então, por que a gente trata a criança diferente do idoso? Né? Então, investe na infância e gasta-se na velhice? Não, né? A gente não tem que pensar desta forma, né? Mas segundo a literatura está aqui, isso é cultura populacional, pessoal, não sou eu que estou falando, está na literatura, tá certo? Deve ser um compromisso de todos os gestores de saúde compreender que, ainda que os custos de hospitalizações e cuidados prolongados sejam elevados na parcela de idoso, também está se investindo na velhice. Por que a gente tem que investir na velhice? Pessoal, a gente tem que investir na fase adulta, na verdade, né? Por quê? Para a gente chegar numa fase de senescência o mais saudável possível. Por quê? Porque se a gente não cuida, não preserva, acaba chegando na idade de senilidade com vários problemas, né? Afecções de saúde, patologias, e aí sim dificulta ainda mais esse restabelecimento, de manter, promover a saúde, quando chega numa patologia muito mais específica, mais difícil de a gente reverter a situação. Quando o envelhecimento é aceito como um êxito, o aproveitamento da competência e experiência dos recursos humanos dos grupos mais velhos é assumido com naturalidade, como uma vantagem para o crescimento de sociedades humanas maduras e plenamente integradas. A gente sabe que a população está envelhecendo. Eu acho que eu já até fiz essa pergunta para vocês. E nós estamos preparados para atender esse público? Nós estamos nos preparando para atender? A cultura populacional está preparada para aceitar que o mundo vai ser praticamente mais idosos, né? A gente já sabe que essa resposta é negativa. Quais são as diretrizes, então, da Política Nacional da Pessoa Idosa? Promoção do envelhecimento ativo e saudável, atenção integrada à saúde da pessoa idosa, estímulo às ações intersetoriais visando a integralidade da atenção. Quer dizer isso o quê, pessoal? Que o idoso pode sair daqui do município dele, ele ir para outro município e ser atendido da mesma forma, tá certo? É um direito. Provimento de recursos capazes de assegurar qualidade de atenção à saúde da pessoa idosa, estímulo à participação e fortalecimento do controle social, formação e educação permanente dos profissionais da saúde no SUS, na área da pessoa idosa. Olha a preocupação da política, é formar profissionais capazes e capacitados para trabalhar na área de saúde da pessoa idosa, tornar pessoas mais capacitadas. A gente acha que trabalhar com idoso qualquer um trabalha, mas isso é verdade? Todos nós estamos preparados? Não, eu posso responder que não. Divulgação e informação sobre Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa para profissionais de saúde, gestores e usuários do SUS. Promoção de cooperação nacional e internacional das experiências da atenção à saúde da pessoa idosa. Apoio a desenvolvimento, estudos e pesquisas. Promoção do envelhecimento ativo e saudável.
A promoção do envelhecimento ativo, isto é, envelhecer mantendo a capacidade funcional e autonomia, é reconhecimento meta, de toda a ação de saúde. Ela permeia todas as ações desde o pré-natal até a fase da senescência, da velhice. A abordagem do envelhecimento ativo baseia-se no reconhecimento dos direitos da pessoa idosa e nos princípios da independência. Pessoal, então uma pergunta para vocês. Qual que é a diferença de independência e autonomia? O idoso, da mesma forma, ele tem independência e autonomia ao mesmo tempo ou ele tem autonomia e independência? Alguém sabe me explicar? Independência, qual que é a diferença de independência quando a gente está falando do idoso e autonomia? Alguém quer falar? Ninguém quer falar, pessoal? Tem alguém aí? Meninas? Estamos aqui, professora. Tá. Vamos lá, eu vou tentar explicar para vocês aqui, então. Autonomia e independência. Você tem o seu idoso, só que ele tem condições de funcionalidade limitada. Mas ele é lúcido, orientado em tempo e espaço. Isso significa, presta atenção nesse exemplo que eu estou te dando. Isso significa que ele decide sobre ele, tem autonomia, porém, ele é dependente. Ele precisa de alguém para ir ao mercado, ele precisa de alguém para ajudá-lo a tomar banho, ele precisa de alguém para fazer a comida dele, para trocar. Só que ele consegue determinar, por exemplo, eu quero vestir essa roupa hoje, eu não quero vestir essa roupa hoje. Deu para entender a diferença de autonomia e independência? Por exemplo, um outro exemplo ao contrário, já peguei pacientes que deambulam sem auxílio, se alimentam sem auxílio, se trocam, enfim, tem a funcionalidade normal, tem a independência, porém é desorientado, não responde por si. Ele fala que tem 20 anos de idade, que está na casa dele, que é noite, por exemplo, sendo dia. Então, ele é independente, porém ele não tem autonomia. Deu para entender, pessoal? Sim, compreendi. Ok. A abordagem do envelhecimento ativo baseia-se no reconhecimento dos direitos das pessoas idosas e nos princípios de independência, participação, dignidade, assistência e autorrealização, determinadas pela Organização das Nações Unidas. Tá? A gente tem que prestar muita atenção na fase de senilidade, à depressão. Há muitos idosos depressivos. Então, a gente tem que entender por que esse idoso está apresentando um estágio tão elevado de depressão. Por quê? O que está por trás disso? Qual que é o alicerce, a base desse idoso? A gente tem que tentar entender essas questões também, tá certo? Para tanto, é importante entender que as pessoas idosas constituem um grupo heterogêneo. Cada idoso é um ser humano diferente e tem sua assistência diferenciada. Você, enfermeiro, quando fizer o seu plano de ação, não fará para todos em conjunto. Cada ser humano, cada idoso é um ser diferente, certo? Também será necessário vencer preconceitos e discutir, olha o preconceito voltando aí novamente, e discutir mitos arraigados em nossa cultura. Tem que desmistificar esses conceitos de velhice, significa inutilidade, que só serve para, por exemplo, pegar o lugar no ônibus, no assento.
Quantas vezes a gente já ouviu isso? O que esse velho está fazendo aqui, em vez de estar em casa, né? Então, a gente tem que começar por nós mesmos, nos policiarmos, tá certo? A promoção não termina quando se faz 60 anos, e as ações de prevenção, sejam elas primárias, secundárias, terciárias, devem ser incorporadas à atenção à saúde em todas as idades. Então, chegou aos 60 anos, você para com a promoção, com a prevenção? Não, né, pessoal? Claro que não. Né? Se vocês pararem aí para conversar, para conhecer, entender esse público, você vai conversar com pessoas idosas de 70, 80, lúcidas, que fazem suas atividades de vida diária normal, que vai ao banco, que mora sozinha. Isso é raro, mas às vezes isso acontece sim, tá certo? Envelhecimento bem-sucedido pode ser entendido a partir dos componentes. Quais são esses componentes? Menor probabilidade de doença, alta capacidade funcional e mental, física e mental, engajamento social ativo com a vida. Então, a gente percebe também que vem se falando bastante esse engajamento social, ele precisa estar na sociedade. Não porque ele tem 60 anos ou mais, ele tem que se resguardar, se retirar da sociedade, se isolando, né? Para quê? Para esse idoso manter ali a sua saúde mental. A própria sociedade o coloca de escanteio. Aumentar os anos de vida saudável, reduzir as disparidades na saúde entre diferentes grupos populacionais, assegurar o acesso a serviços preventivos de saúde. Olha lá, prevenção, por que não? Além disso, é preciso incentivar e equilibrar a responsabilidade. Presta atenção nisso, meninas e meninos. Além disso, é preciso incentivar e equilibrar a responsabilidade social. Quer dizer isso, que nós, como profissionais, nós somos o suporte para quê? Prevenção, promoção, recuperação. Manter a qualidade de vida deste idoso. Mas isso não exime da sua responsabilidade, ou seja, nós orientamos, mas ele é responsável por ele mesmo, tá certo? Não que você montou ali um plano para este idoso, ele não cumpre muitas vezes por resistência, e aí você é o culpado porque ele não atingiu o objetivo que você determinou. Então, ele é responsável por si mesmo, desde que esse idoso consiga ter a sua sanidade mental, né? Senão, aí a gente não consegue mesmo fazer com que esse idoso tenha responsabilidade por si. Cuidado consigo mesmo, né? A gente percebe muitas vezes também que o idoso ele perde tão interesse por conta já da sociedade, dessa cobrança, né? Desse isolamento da sociedade, do preconceito da sociedade, então ele se isola por todo completo, e ele se torna depressivo, então ele não quer mais cuidar-se, ele não quer mais viver, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, e nós enfermeiros, nós profissionais da saúde, temos que reabilitar, trazer essa pessoa, fazer com que essa pessoa tenha o prazer de vida, que ele não morreu, ele tem muitas coisas legais, bacanas, a serem incentivadas por nós, profissionais capacitados, para que esse idoso tenha uma qualidade de vida melhorada, tá certo? Com a perspectiva de ampliar o conceito de envelhecimento saudável, a OMS envelhecimento ativo, uma política de saúde, ressaltando que o governo, as organizações internacionais, a sociedade civil, devam implementar políticas e programas que melhorem a saúde, a participação e a segurança da pessoa idosa, considerando o cidadão idoso não mais como passivo, mas como agente das ações a eles direcionadas, numa abordagem baseada em direitos que valorize os aspectos de vida em comunidade, identificando o potencial para o bem-estar físico, social e mental ao longo do curso da sua vida. É isso que eu acabei de falar para vocês. A gente tem que manter esse idoso ativo. A vida é dele, né? Ele tem que perceber que ele tem a vida ainda, ele não morreu.
E nós somos essa ponte para trazer esse idoso o bem-estar, o prazer de viver novamente, tá? Nós somos essa ponte. Atenção integral e integrada à saúde da pessoa idosa. A atenção integral e integrada da saúde da pessoa idosa deverá ser estruturada nos moldes de uma linha de cuidados, com foco em quem? No usuário. Baseado em quê? Nos seus direitos, necessidades, preferências e habilidades. Pessoal, quem nunca aqui viu ou já ouviu, não sei, quando se está cuidando do idoso, quando ele tem autonomia e não tem a independência, ele, por exemplo, quer usar uma roupa preta, mas aí o profissional quer colocar uma blusa vermelha, mas ele quer colocar preta, indo aí contra o gosto desse idoso, indo contra a preferência. Isso é um direito, tá certo? Nós temos que respeitar o direito. Ele tem autonomia para escolher. Eu quero colocar essa blusa vermelha. E por que você vai colocar uma blusa preta? Tem dia que a gente acorda e fala, hoje eu vou colocar aquela roupa. E você não coloca roupa? Por que não respeitar isso no idoso também? Ele tem autonomia, mas ele não tem a independência. Ele precisa de alguém para auxiliar a vestir-se. A gente tem que aprender a respeitar também, tá? Preferências e habilidades. Estabelecimento de fluxos bidirecionais, funcionantes, aumentando e facilitando o acesso de todos os níveis de atenção. Providos de condições essenciais. A gente sabe que essa realidade está um pouquinho ainda longe de acontecer, essa acessibilidade, né? A gente sabe que encontramos muitas dificuldades de acesso, por exemplo, às UBSs, muitas vezes não tem rampa, muitas vezes o idoso tem que subir de cadeira, muitas vezes não tem um transporte de sair da sua casa para ir até a unidade de saúde, né? A gente sabe que essa infraestrutura ainda está um pouco fragmentada. Infraestrutura física adequada, a gente sabe que está um pouquinho fora da realidade ainda. Insumos, a gente sabe, vocês, se não sabem, vão saber agora, que dentro das unidades básicas de saúde, os insumos para pacientes que fazem uso de fralda, que faz uso de insulina dependente, que faz uso de sonda, por exemplo, todos esses insumos são ofertados gratuitamente para a pessoa idosa. É um direito dele, tá? Então, o insumo é um direito do idoso, fralda é um direito do idoso. Tem um programa dentro da unidade básica, que é agora eu não vou lembrar o nome, mas é entrega de fralda, faz cadastro dos idosos, enfim. É um pouco burocrático, mas é um direito dele. Insumo pessoal qualificado para boa qualidade técnica. Considera-se o idoso independente aquele que é capaz de realizar sem dificuldade, sem ajuda, todas as atividades de vida diária. É aquilo que eu acabei de falar para vocês. Então, todo o paciente idoso independente é aquele que consegue realizar todas as suas atividades sem dificuldade, tá? Indivíduos idosos, mesmo sendo independentes, mas que apresentam alguma dificuldade nas atividades instrumentais da vida diária, preparar refeições, controlar a própria medicação, fazer compras, preparar refeições, controlar a própria medicação, controlar o próprio dinheiro, usar o telefone, fazer pequenas tarefas, esses, então, sendo independentes, né? São idosos, indivíduos que são independentes, tá? Considerados potencial para desenvolver fragilidade e, por isso, merecerão atenção específica pelos profissionais de saúde e devem ser acompanhados com maior frequência. Então, nós temos dois tipos de idosos, aqueles que conseguem realizar ali suas atividades independente e outra dependente, tá? Então, considera-se o idoso frágil, esse sim que nós temos que prestar maior assistência, né? E frequente, ou situação de fragilidade, aquele que vive em instituições de longa permanência, por exemplo, que encontra-se acamado, que esteve hospitalizado recentemente, ou, por qualquer razão, apresente doenças sabidamente causadoras de incapacidade funcional. O acidente vascular encefálico, as síndromes demenciais, amputações de membro,
né, encontre-se pelo menos uma capacidade funcional básica, ou viva situações de violência doméstica. Por critério etário, a literatura, então, estabelece que também é frágil o idoso com 75 anos ou mais de idade. Outros critérios poderão ser acrescidos ou modificados de acordo com as realidades locais. O Sistema Único de Assistência Social. Então, ele é um reconhecimento do risco social da pessoa idosa como fator determinante da sua condição de saúde. Como assim, Marlene? Dentro da unidade básica, nós temos aí a estratégia de saúde da família, que eu expliquei para vocês, que a gente chama de quando a unidade é pura, é aquela que recebe o usuário dentro da UBS. E quando tem a ESF, a estratégia é que vai até a população. Então, a gente identificando esse fator determinante aí, que coloca em risco vulnerabilidade do idoso, esse é o nosso foco de assistência. Fazer esse reconhecimento de risco social, né? Então, é um dos critérios também. Elaboração de inquérito populacional para levantamento e estratificação das condições de risco social da população idosa. Elaboração de medidas como apontamento de soluções para abordagem da população idosa sob risco social, violência doméstica também, né? Maus tratos, abandono, tudo isso, tá? Tem que ser abordado, tem que ser estratificado. Criação de mecanismos e monitoramento de risco sócio-individual, de fácil aplicabilidade e utilização por profissionais de atenção básica no SUS e no SUAS. Difusão de informações relativas à preservação da saúde e prevenção ou recuperação de incapacidade. Certo? Inclusão das diretrizes aqui estabelecidas em seus programas de educação continuada. Implantação de política de atenção integral aos idosos, residentes em instituições de longa permanência para idosos. Promoção da formação de grupos socioeconômicos e de alta ajuda entre os indivíduos, principalmente para aqueles que têm doença e agravo mais prevalente nesta faixa etária. Implantação e implementação de centros de convivência e centro-dias. Não sei se vocês já perceberam, algumas unidades básicas têm o centro-dia, onde é como se fosse uma creche. Tem muito pouco ainda para o que se espera, né? Deveria ter mais. Mas tem esse tipo creche, que é o centro-dia para idoso, onde esse idoso fica lá durante o dia e à noite ele volta para casa. Às vezes o filho não quer colocá-lo numa instituição de longa permanência, e aí é como se fosse uma creche, como se fosse um bebê, né? Ele passa o dia, quando é final do dia, ele vai pegar e volta para casa. Deveria existir mais, né? Mas está longe da realidade ainda. Desenvolvimento das ações de enfrentamento à pobreza. Pessoal, a gente sabe que o idoso ele recebe ali a aposentadoria. Mas a gente sabe que muitas vezes, quando o idoso não tem a autonomia, ele não consegue ter a sua atividade de vida diária, podendo decidir-se sobre sua vida, sobre as suas finanças, enfim. Ele não tem capacidade funcional mais de controlar e acaba passando para um parente próximo, filho, nora, enfim. E muitas vezes isso acaba acontecendo situações onde não é para acontecer. Já presenciei algumas coisas durante a minha vida profissional trabalhando com idoso, não muito agradáveis, né? Então, a gente cabe também a fazer denúncia numa situação como essa, de maus tratos, abandono, e quando a gente percebe que o idoso está sendo retirado aquele benefício que é para a saúde dele, é um direito dele, tá certo? Acompanhamento e avaliação. A operacionalização desta política compreenderá a sistematização do processo contínuo
de acompanhamento e avaliação. Pessoal, dentro da Unidade Básica de Saúde, nós temos o programa de acompanhamento ao idoso. Não sei se você já ouviu falar, é o programa PAI. Mais para frente, nós teremos uma aula específica do PAI, mas só adiantando, é um programa dentro da Unidade Básica de Saúde, com a Estratégia Saúde da Família, onde funcionários fazem esse acompanhamento. Mas quem faz ali o papel de acompanhante dentro da residência do idoso é um agente que não necessariamente precisa ser formado na enfermagem, que faz todo esse processo de acompanhar, de fazer auxílio, de cuidados muito básicos, porque ele não tem formação técnica, tá certo? De acompanhar ao médico, de ficar fazendo companhia em casa, enfim. Nós já temos esse programa ativo e funcionante. Então, deverá, então, ser um processo contínuo de acompanhamento e avaliação que permita verificar o alcance do seu propósito e, consequentemente, o seu impacto sobre a saúde dos indivíduos idosos, bem como proceder às eventuais adequações que se fizerem necessárias. É importante considerar que o processo de acompanhamento e avaliação referido será apoiado pelas informações produzidas pelos diferentes planos, programas, projetos, ações e ou atividades decorrentes desta política. Certo, pessoal? Então, esse acompanhamento se faz dentro do programa, o PAI, que também tem uma equipe multiprofissional, mas como cabeça ali o enfermeiro, que faz toda a implementação, faz o planejamento, faz os projetos, ações, intervenções, para que esse idoso tenha ali uma qualidade de vida melhorada, tá certo? Pessoal, o que eu tinha para trazer hoje para vocês da Política Nacional de Saúde do Idoso é essa. Coloquei uma cartilha, que essa aula foi retirada. Claro que se a gente for colocar na íntegra, são 600 páginas. Então, assim, dê uma lida lá para vocês ficarem mais inteirados, os mais importantes dos direitos do idoso e da política do idoso. Eu trouxe aqui para vocês, mas se vocês quiserem se empoderar mais, aí tem nessa cartilha, que eu coloquei no portal para vocês. Coloquei uma atividade também, um artigo, uma atividade sobre, com base neste artigo que eu coloquei para vocês no portal. Não esqueçam de enviar a atividade, tá? E até a próxima aula. Boa noite, obrigada a todas. Beijos e tchau. Tchau, professora. Muito obrigada. Boa noite. Tchau, professora. Boa noite. Tchau, meninas. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite.